Deus, é horrível. Aquela injeção assim que o cara chora. Mas, graças a Deus, estamos razoavelmente bem. Pensa o tamanho do resfriado e a gripe. Só que eu não tomei aquela injeção de velho, né? Você sabe que tem injeção de velho, já tomou? Não, tem que tomar a injeção de velho aqui. Tem gente que não toma, né? Eu vou ter que tomar, né? Porque fiquei com medo do negócio. Mas, graças a Deus, deixa eu me concentrar aqui. Vou falar um pouco mais blando para não começar a tossir na frente de vocês. O texto diz que o Espírito de Deus se movia. Se você procurar a palavra vervética, ou seja, a etimologia da palavra se movia, você vai encontrar o termo estar sobre. Estar sobre. Por que está sobre? Para dar vida e proteção. Você olha um passarinho, uma galinha, uns bichinhos que estão sobre os seus ovos. Aí vão aquecendo, aquecendo, aquecendo até ele eclodir. E dali saem novas vidas. O Espírito Santo tem a função de trazer vida para a igreja. Para a igreja. A nossa vida. O missionário sem o Espírito Santo consegue fazer alguma coisa? Não faz nada. Consegue, não? Não consegue. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não é o pregador. Pode ser o maior, que tem uma retórica, tem uma palavra bonita, tem um linguajar polido. Se não tiver o Espírito Santo, a sua mensagem é simplesmente um texto. Mas quando tem o Espírito Santo faz no coração do homem sentir o arder da presença de Deus. O Espírito Santo é radiante. Ele transforma. O Espírito Santo, ele muda o transcurso. O Espírito Santo, ele dá forma às coisas. E por que Jesus disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do quê? Do poder. E recebereis o Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja. Quem era Paulo? Paulo era perseguidor, gente. Matava crente, surrava crente, prisionava crente. Mas um dia Paulo estava indo para Damasco. E no seu cavalo a intenção dele era bater nos crentes que estavam lá. Só que no caminho, ele teve um encontro com o Senhor. E naquele encontro Paulo cai do seu cavalo. E daí, naquele momento, ele escuta uma voz. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele diz, mas quem que estou perseguindo? E a voz diz, é Jesus a quem tu persegue. E esses dias eu falei para alguém, não fiquem bravos comigo. Tem gente, irmãos, que gosta de bater em crente. Tem gente que gosta de pisar em crente. Só que eles estão esquecendo que estão pisando em alguém que tem Espírito Santo. Se tiver Espírito Santo, está arrumando problema. Está arrumando problema. Está arrumando problema, irmãos. Porque nós temos essa marca. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem essa marca do Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui em duas palavras, grossolária e xerolária, que é as funções do linguajar. Não vou entrar nessa área aqui. Mas eu quero entrar em duas questões. Ser cheio e estar cheio. Ser cheio é uma coisa. Estar, pastor, é outra coisa. Ser cheio, quando a gente aceita a palavra entra na gente e enche o coração da gente. A gente fica todo empolgado. A mesma coisa você chegar num restaurante e você pega... eu fui esse tempo num restaurante aí e se pegasse meia colher de cada coisa que tinha ali, eu já não conseguia comer tudo. Esse era lá cheio. Mas só que daqui a pouco, na janta ia dar fome de volta. E a gente precisava se alimentar novamente. O Espírito Santo é assim, ele enche a gente, mas a gente tem que continuar sendo cheio. Cheio. Enche a gente. Mas agora eu recebi, agora eu posso relaxar, não preciso jejuar mais, não preciso ler a Bíblia, não preciso fazer nada, não, querido. A gente tem que procurar continuar sendo cheio. Sendo cheio cada manhã, cada dia.
precisa encher a nossa vida. Ele precisa encher. E como assim, pastor? Temos que dar liberdade. Liberdade. O que é liberdade? Eu estava estudando sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo de Israel. A hora que a arca saía, a presença de Deus saía. Quando o Espírito Santo sai do meio da igreja, a igreja passa a ser uma comunidade sem a presença de Deus. Mas o Espírito Santo está no meio da igreja. A função é dele, de fazer a gente sentir a presença do Senhor. Porque ele é aquele que Jesus falou que ia mandar o Consolador. Que o Consolador faz? Chega, quando a gente quer desanimar, ele chega e não desanima, não. Quando a gente quer parar, ele chega e não para, não. Quando vocês estão diante de um problema, quase desanimando, ele fala, não desanime, não. Aquele que estimula a gente caminhar. O porquê que a alimentação estimula? O nosso organismo tem força, tem coragem, tem graça, e a gente consegue caminhar. Porque agora, se não comer, tem força? Acabou. Acabou. Por isso que o Senhor diz, fica lá em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de... O poder veio da onde? Do alto. Pegou. Veio do alto. Por que veio do alto? Por que veio do alto? Porque lá está a morada do Altíssimo. Do alto. O salmista Davi, ele coloca uma expressão no Salmo dizendo, acho que é o 46, que existe o rio. Existe o rio. E nesse Salmo 46, eu encontrei algumas coisas. Deixa eu ver se é esse, para eu não falar aqui. Não é. Jesus. Mente depois dos 60 é fácil. O salmista Davi, ele fala num dos seus salmos, dizendo assim, ó. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Existe um rio. Que rio é esse? Por acaso não seria o rio da presença de Deus? Se eu pegar aqui, nessa noite, e andar no corredor dessa casa, com um frasco de perfume, e eu esboivar aqui o perfume, uma fragrância, vocês vão sentir o cheiro, mas não vão conseguir ver o perfume, ou seja, ver a essência aí no ar. Por quê? Porque é uma essência. O Espírito Santo, ninguém consegue ver ele. Ninguém consegue palpá-lo. Ninguém consegue segurá-lo. Se eu disser, vou colocar o Espírito Santo aqui, e eu vou usar ele a hora que eu quiser, não vou conseguir, porque ele é imutável, ele é a presença de Deus, e eu não consigo fazer com que ele seja meu, ou eu tenha domínio sobre ele. É ele que, por isso que a Bíblia diz estar sobre, é ele que tem o domínio das coisas, é ele que tem o domínio da situação, é ele que faz o crente caminhar, é ele que faz o crente agir, é ele que faz o crente pregar, é ele que faz o crente cantar, é ele que faz o crente mudar o transcurso da sua vida quando ele dá lugar à palavra de Deus através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Ele faz a gente lembrar das coisas. Ele faz a gente lembrar daquilo que nós recebemos.
Deus. Porque a gratidão, irmãos, é algo incomparável. A gratidão, tem que estar dentro do coração do homem, sabendo que no passado a gente faz um olhar retrospectivo e vê o passado da gente. Vê o que a gente fazia, vê as coisas que aconteciam. E a gente começa a dizer, como é que eu mudei hoje? Será que eu mudei? Ah, mas como que eu mudei? Só que esqueceu que quem mudou não foi o homem, foi alguém que mudou ele. Hã? Você consegue se mudar sozinho? Não, ninguém consegue. Largar as drogas, largar o mundo, largar o pecado, largar a briga, né? Eu gostava do entreveiro que nem eu gostava. Pensa num cara briguento. Parecia uma jararaca. Mas um dia, eu era tão ruim, que eu era jovem, estava no terreiro da minha casa, a minha bicicleta não conseguia arrumar, eu arrebentei ela na marreta. Arrebentei. Ui. Só que um dia, aquele que nunca chorou, aquele metido a valentão ruim, começou a ler a Bíblia. E uma madrugada, o Senhor se manifestou. E aquele que nunca chorava molhou as folhas da Bíblia com as suas lágrimas. Não porque eu era bom, porque Ele veio sobre mim e me fez eu entender que eu precisava de ser mudado. As minhas atitudes precisavam de ser mudado. O meu percurso precisava de ser mudado. E aquele homem que era vazio de Deus começou agora a ser cheio da presença de Deus. Quando Paulo recebe a presença de Jesus, Jesus fala com um dos seus filhos e diz assim: Ananias, vai na cidade. Primeiro manda Paulo à rua chamada direita da casa de Pedro. Eu não vou entrar nessa questão porque tem algumas coisas ali que tem gente que não. Talvez tem que ter tempo para explicar. Aí Paulo, o perseguidor de crentes, estava lá na casa de Pedro. Simão, lá o curtidor. Aí Jesus fala com quem? Ananias. Vai na casa de Simão e ora com um homem chamado Paulo, que eu preciso. Ele, para mim, um vaso escolhido. Eu peguei ele lá no caminho da massa. Aí o homem falou, não vou fazer isso. Esse aí é matador de crente. Ele falou, pode ir lá, que ele agora não é mais um leão, ele agora é um carneirinho. Porque o Espírito de Deus se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo na vida de Paulo. Não adianta, irmãos, o camarada pode ser o maior matador, o maior macumbeiro, o maior terrível do mundo. Se o Espírito Santo descer, ele dá lugar e entra na vida dele, a gavanhada tem que correr. Porque é uma mudança. Por isso eu disse, estar sobre. E quando Paulo recebe a oração, ele é cheio da presença de Deus. E as escamas caem. Ele começa a entender que agora ele é para Deus um vaso escolhido através do Espírito Santo. Pedro! Quem era Pedro? O líder dos pescadores. Bravo, cortador de orelha. Mas no dia do Pentecoste, onde eles foram cheios, Pedro estava no meio daquela turma. 500 irmãos viram Jesus ser tirado da terra. E apenas 120 estavam no cenáculo. E Pedro estava no meio. E quando Pedro recebe ali a presença de Deus, revestido da graça, o poder de Deus desce sobre ele. Pode ver que lá no início a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia. O pneuma. O sopro estava lá. Aí desce o sopro sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E Pedro estava no meio deles. Aí Pedro recebe aquele renovo. Enche o coraçãozão de Pedro. E o Pedro agora não é mais aquele brabão, aquele nervosão que estava lá. Pedro é transformado. E diz a Bíblia que Pedro pregou naquele dia a palavra com ousadia. Uma mulher que tem o Espírito Santo, ele prega, ele fala, ele testemunha, justifica, testifica com ousadia a presença de Deus. Ele tem algo a expressar, as suas palavras são transformadas, o seu vocabulário são transformados, as suas atitudes são transformadas.
Eu fiz um adendo teológico, eu fiz uma comparação, uma exegese, sem ferir. E eu disse que o Espírito Santo na igreja é como se fosse o maquiador da noiva. Né? A noiva, pastor, ela vai para o salão de casamento. Fica lá, e o tempo não quer saber. O noivo está lá no altar, lá andando para lá e para cá, suando frio. E anda para lá, e anda para cá, e olha o relógio, e olha, mas cadê ela? Cadê ela? Não está nem aí. Bem tranquilo. Onde é que ela está? No salão. Se preparando. Se preparando. Porque ela vai ter um encontro. Um encontro real com alguém tão importante. A turma olha, o paletó sua. Eu já fui em casamento, tempo de verão, meu Deus do céu, dá vontade de arrancar aquele paletó e jogar fora. Bem. E a noiva? Aí. Tá nem aí. Da onde que ela tá? No salão. Na mão de quem? De alguém que está aí preparando. Preparando. Deixando ela impecável. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Impecável. Quem que é esse que está preparando as nossas vidas para nos entregar impecável? Impecável! Você acha que ele vai entregar para o grande, eu sou o grande eterno, uma igreja desfigurada, tudo mal arrumado? Não, é impecável. Impecável. Eita, Deus lindo! Aleluia. Não importa o tempo que demore. Não importa, o noivo pode ficar ali esperando e batendo o pé. Não, eu não estaria aí. Mas de repente as portas vão se abrir. Agora preste atenção, eu estou pregando Bíblia. As atenções vão ficar voltadas para quem? Para o noivo? As atenções de todo o salão lotado vai ficar olhando para o noivo, não. O noivo não está nem aí. Aí está olhando para noiva. E ela entra na porta. Eita Deus! Vocês vão entender o que estou falando dessa noite. Entra na porta. Seus vestidos, sua maquiagem, sua preparação, sua guirnalda, seu véu. Vem arrastando pelo corredor. E a mulherada que sabe o que é bonito diz: que lindo, meu Deus. Sabe por quê? Porque ela é a noiva que foi preparada por ele. E eu considero o Espírito Santo esse alguém que está preparando a sua igreja para apresentar para ele naquele dia impecável. Porque Paulo diz que ele vai nos entregar um povo seu, exclusivamente seu, especial, zeloso de boas obras. Deus precisa de mim, de você, de uma forma impecável, através do Espírito Santo preparado para estar com Ele na eternidade, porque Ele é o Senhor. Aleluia! A igreja precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. O mundo precisa do Espírito Santo. Se quiser ser apresentado a Deus de uma forma diferente. Só que tem uma coisa. Não adianta ser cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo coloca uma frase tão interessante nesse texto.
Paulo escreve esse texto bíblico, colocando a maneira que eu e você, que a igreja, porque a igreja não é essas quatro paredes, essa igreja física são as paredes, o púlpito, mas a igreja espiritual é que está aqui nessa noite, é eu e você. Que fomos chamados, a igreja vem do grego, que é tirados para fora, tirados de um mundo corrompido, para se apresentar a Deus de que maneira? O capítulo 5, onde Paulo escreve aos Efésios, e o versículo 18, Paulo diz uma frase aqui que me chama muita atenção. E ele fala uma palavra no versículo 16, remindo o tempo porque os dias são maus. Por que Paulo fala isso? Deixa eu fazer uma pergunta para os seus dias, são bons? São maus? Quem segura a igreja firme esperando o arrebatamento? Espírito Santo. Quando eu era jovem, eu escutava falar que Jesus voltava. Estou com 61 anos, 62 anos. E ainda continuo escutando alguém falar que Jesus volta. Ou vai voltar. Só que eu continuo esperando Ele. Aí que está o segredo. Você não desfalece. Se Ele estiver aqui, morando no coração da gente, a gente não desfalece. Aí Paulo continua dizendo, queridos. Fica tranquilo que hoje eu vou parar bem no horário. Pelo que não sejais insensatos. O que é insensato? Insensato. O que é sensatez? Sensatez é prudência. É isso? Prudência. O que é prudência? É estar atento. Atento com os sinais, atento com o que está acontecendo, atento com os rumores, com as coisas que estão acontecendo. O mundo está dando volta. Aleluia, Jesus. A igreja não pode ficar desatenta. A igreja tem que estar atenta. Quem não sabe a parábola das 10 virgens? Que 5 delas estavam com as suas lâmpadas cheias e as suas vasilhas cheias. Mas 5 delas eram imprudentes, insensatas. Elas não estavam nem aí. Vai demorar. Essa mensagem para Israel, mas serve bem para nossos dias hoje. Para a gente entender o que é sensatez. Não vai dar certo, vai demorar. Vamos curtir a vida, vamos curtir o mundão, vamos curtir. E saíram para a balada. Deixa eu traduzir aqui. E de repente ouve-se uma voz dizendo: desde o novo, sai ao encontro. E aquelas que estavam ali com as suas lâmpadas cheias esperando, entraram para as bodas. E aquelas que estavam loucas, quando chegaram, a porta já estava fechada. Quanta gente no dia do arrebatamento vai falar isso? Porque deixaram que o seu coração está cheio da presença de Deus. Cheio. Por isso que eu falei, ser cheio é uma coisa, estar cheio é outra coisa. Mas porta está fechada e elas começam a bater. O texto diz que elas começaram a bater. Abre-nos a porta. E alguém diz: não vos conheço. Mas elas não eram virgens? Elas não eram convidadas para o banquete? Que é outra história, não vou entrar, porque aqui tem um longo poder cultural nessa história. Elas queriam entrar, e alguém diz: não vos conheço. E umas diziam umas para as outras: dá-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E aquelas prudentes falaram assim: não podemos, vai faltar para nós, vai antes querendo e comprar. E quando elas foram, a porta se fechou e elas ficaram. Por quê? Falta de prudência. Por isso que Paulo fala assim: não sejais insensatos. Olha o que diz o texto: mas entender qual seja a vontade Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Que nós estejamos cheios da sua presença.
Que nós sejamos capacitados pela sua presença. Que nós estejamos atentos à sua palavra. Né? Eu estava hoje lendo naquela passagem que Moisés falou sobre as bênçãos que corria atrás dos crentes, das pessoas, daqueles que serviam a Deus, que faziam a vontade de Deus. Não precisa correr atrás de bênçãos, as bênçãos correm atrás deles. Né? Corre. É aquilo que o irmão falou. Você está fazendo a obra, cuidando das coisas de Deus. Deixa eu lançar uma palavra profética na tua vida. Enquanto você cuidava da obra, Deus cuidava das tuas causas. Glória a Deus. Tem gente que não entende, irmãos. Enquanto a gente faz a obra de Deus, pastor, Deus está cuidando das nossas necessidades. Glória a Deus. Enquanto você está preocupado em fazer a obra de Deus, alguém está preocupado em fazer você permanecer. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus. Glória a Deus. Deixa eu voltar para o texto. Aí Paulo continua falando. A vontade do Senhor. No versículo 18, Paulo dá o ápice do texto bíblico aqui encontrado, dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória, está no maiúsculo. Quem é esse Espírito aqui? Vamos ficar em pé? Eu vou encerrar aqui, pastor. Eu quero que o senhor me convide de novo. Quem é esse Espírito que é para nós se encher dele? O Espírito Santo de Deus, a essência da presença de Deus na nossa vida. Então eu quero te aconselhar nessa noite: se quer vitória para a tua vida, se quer vitória para a sua casa, para a tua família, para os teus projetos de vida, se encha da presença de Deus. Se você quer vencer os obstáculos, se encha da presença de Deus. Se você quer ser vitorioso nas tuas atitudes, nas tuas decisões, se encha da presença de Deus. Deixa que Deus encha você de uma forma que você venha transbordar, estar revestido da presença de Deus. Está revestido. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não nos deixa. Se diz, alguém me contou um testemunho de crente, que saiu da igreja, pastor, ele começou a usar droga, e de repente deu uma overdose no camarada, e o camarada estava morrendo. Ele viu o inferno aberto. O inferno aberto para ele. E naquele momento ali, entre a vida e a morte, vendo o inferno aberto, ele disse: Deus, me dá uma oportunidade, eu vou me redimir, vou largar a mão disso e vou te servir. Diz que naquele momento ele se apagou tudo na frente dele, tomou um susto, voltou novamente, porque lá ele pediu a misericórdia e a presença de Deus na sua vida. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da graça, nós precisamos do Espírito Santo nos fazer entender e compreender o que Deus quer da nossa vida. Glória a Deus. Porque é Ele que nos ensina. Paulo fala que Ele nos ensina aquilo que nós vamos fazer. E para concluir, o Espírito Santo é tão maravilhoso que o texto bíblico diz que quando nós não conseguimos nem orar, não temos palavras, só temos lágrimas. Aqui na terra são lágrimas, mas diante de Deus, nos ouvidos de Deus, são palavras audíveis aos ouvidos do Deus eterno. O texto diz que a gente não consegue orar como convém, mas Ele, quem é Ele? Intercede por nós com um gemido inexprimível. O Senhor está lá, pastor, não consegue sair palavra, mas Ele diz: olha o nosso filho, olha o filho lá, olha ele lá chorando, olha as lágrimas dele caindo, olha o chão molhado, olha o chão molhado, olha o que está acontecendo, e aquelas palavras são levadas a Deus através dele, para que nós entendamos qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nunca esqueça do Espírito Santo. Nunca esqueça do Espírito Santo, porque é Ele que é o Consolador que Jesus mandou para estar conosco até
a consumação dos séculos. Sem o Espírito Santo não há milagre, queridos. Sem o Espírito Santo não há libertação. Sem o Espírito Santo não há vitória. Sem o Espírito Santo não há mover da igreja. Sem o Espírito Santo não há remissão de pecado. Porque é Ele que nos faz entender o que nós precisamos fazer para nós ser redimidos. Sem o Espírito Santo não há força, não há graça, não há encorajamento para caminhar. Ele é o que prepara a igreja, como eu já falei, para apresentar a Deus. Deixa o Espírito Santo cuidar da tua vida. Deixa o Espírito Santo separar você para a obra de Deus. O que Paulo, lá em Atos, o que ele falou para os irmãos que estavam orando e jejuando? Separai para mim, Paulo e Bernabé, com uma obra que eu tenho chamado. Quem falou? O Espírito Santo. Vocês foram separados porque Ele achou vocês e separou vocês para esse trabalho. Eu estou aqui pregando porque um dia Ele me achou. O pastor está aqui dirigindo essa igreja porque um dia ele achou, o Espírito Santo achou. Cada um dos que estão aqui nessa noite está aqui porque Ele achou você por aí. E Ele te fortaleceu com graça para você estar aqui nessa noite. Deixa Ele cuidar de você. Porque Ele tem uma missão na terra, cuidar da igreja, para apresentar a Cristo, uma igreja especial, um povo, a palavra igreja vem do feminino, quer dizer, ela, a igreja está no substantivo feminino, igreja ela, apresentada a Deus, não quatro paredes, mas um povo. E eu sempre uso dizer, pastor, Jesus vem buscar a igreja de dentro da igreja. É isso aí, tem muitas igrejas por aí. Mas aqueles que têm o Espírito Santo sabem a hora e o momento que Jesus vai chegar. Isso é bíblico e eu posso apresentar aqui nesse texto bíblico para você. Não deixe o Espírito Santo ficar triste, angustiado por causa das mazelas do mundo, mas cuida dele no teu coraçãozinho aí. Porque Ele é que te prepara para o arrebatamento. Você quer milagre? Ele pode fazer o milagre na tua casa. Você quer milagre na tua vida? Ele pode fazer o milagre acontecer. É só saber que Ele é e está com você para gerar esta vitória que você está pedindo. Eu não sei se o senhor vai fazer alguma oração aqui na frente.